A casa dormia, mas o vento parecia acordado. Batendo nas janelas, gemendo nas frestas das portas, ele percorria o corredor estreito como se procurasse passagem. Lá fora, a chuva vinha em cortinas finas, iluminadas de vez em quando por relâmpagos que faziam a casa inteira piscar. Clara tinha 8 anos e o sono leve. Dormia com o corpo encolhido, abraçando um urso de pelúcia gasto, o focinho já desbotado. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Paredes azuis, um tapete de estrelas e uma luminária em forma de lua que permanecia acesa a noite inteira. O relógio digital piscava 02:37 quando o som veio. Uma voz baixa, vinda do corredor. Clara, vem aqui, meu amor. A menina abriu os olhos, sonolenta. Era a voz da mãe. Calma, doce, chamando da cozinha, como sempre fazia quando o leite quente estava pronto. Mas o ar parecia frio demais para aquela hora. Ela se sentou na cama, ouvindo com atenção. A voz repetiu: Clara, vem. A menina esfregou os olhos e olhou em volta. A luminária oscilava, projetando sombras lentas no teto. O vento lá fora cessara. O único som agora era o da voz. Ela colocou os pés no chão. O piso de madeira gelado a fez estremecer e foi em direção à porta. Mas antes de tocar a maçaneta, algo se moveu. Um som seco, abafado, veio debaixo da cama. 3 batidas. Depois, silêncio. Clara se abaixou devagar. O chão estava escuro. O espaço sob a cama era fundo e cheio de sombras. Ela ia chamar a mãe, mas antes que dissesse uma palavra, uma mão saiu de lá de baixo e segurou o tornozelo dela. A mão era pálida, fria, mas firme, e uma voz, idêntica à da mãe, sussurrou bem perto com respiração ofegante. Não vai. O choque paralisou Clara. O urso caiu das mãos. O coração batia rápido demais. Ela olhou para baixo e viu, abaixo da cama, a mãe, deitada de lado, os olhos abertos, o rosto parcialmente coberto pelo cabelo molhado, como se tivesse se arrastado até ali. A boca tremia e os lábios repetiam quase sem som. Não. Vai. O ar do quarto mudou. Do lado de fora, o som de passos ecoou no corredor. Passos lentos, arrastados, vindo na direção da porta. E lá de fora, de novo, a mesma voz da mãe, suave, perfeita, sem pressa. Clara, vem aqui, meu amor. A menina não se moveu. A mãe debaixo da cama segurou o tornozelo com força, os olhos fixos nela, e pela primeira vez falou com clareza. Um sussurro cortado, desesperado, rouco. Não é ela. O som da maçaneta girou. A porta rangeu. Um pé descalço apareceu sob o vão. Pequeno, mas escuro, molhado, com gotas de lama caindo devagar sobre o tapete. Clara prendeu a respiração. A coisa do outro lado da porta parou. O silêncio durou o suficiente para ela perceber que o vento havia sumido. Nem chuva, nem trovão, nem o som dos relógios. A casa inteira parecia esperar. De repente, a voz voltou. Agora bem ao lado da cama, perto demais. Clara! Ela olhou para baixo. A mãe, que estava debaixo da cama, já não estava lá. O espaço estava vazio. Mas o toque no tornozelo ainda estava lá. Invisível, gelado. O urso de pelúcia, caído no chão, começou a se mover sozinho, arrastando-se lentamente até parar encostado na parede. A luz da luminária oscilou uma última vez e apagou. E no breu, Clara ouviu o som da respiração. Não de uma, mas de 2 pessoas. Uma de cada lado da cama. A chuva voltou perto das 4 da manhã. Grossa, firme, tamborilando o telhado como dedos impacientes. Mas Clara não dormia mais. Ela estava sentada no chão, encostada na parede, com um urso de pelúcia apertado contra o peito. Os olhos fixos na porta. Ainda sentia no tornozelo o frio do toque que não era humano. Não chorava, só ouvia. O som da casa parecia diferente, mais fundo, como se o ar tivesse ficado denso. De vez em quando as madeiras rangiam, não com o vento,
mas com um peso que se movia de um cômodo a outro. Lento, paciente, como se alguém andasse de um lado para o outro, descalço. No corredor, a luz fraca do abajur acendeu sozinha. Uma lâmpada amarela, pálida, que lançava sombras verticais na parede. Clara sabia que a mãe não estava ali. Tinha saído cedo naquela noite, deixado o jantar pronto, o beijo na testa e o aviso: durma cedo, volto antes do amanhecer. Mas agora, tudo cheirava a presença. O ar tinha cheiro de cabelo molhado, ferro e roupa guardada. A menina levantou-se devagar e foi até o espelho do quarto. Queria ver o rosto, confirmar que ainda era ela. Mas o espelho não a devolveu de imediato. Por um instante, a imagem demorou a aparecer, como se o reflexo também estivesse acordando. Quando enfim surgiu, o quarto parecia outro. O tapete não estava no lugar. A cama parecia mais alta e atrás dela, por um segundo, viu algo. Uma forma abaixada, imóvel, como se alguém ainda estivesse debaixo da cama. Ela virou-se. Nada. Mas no espelho, a forma ainda estava lá. Clara deu um passo para trás. O reflexo piscou, uma piscada fora de tempo, independente dela. O som da cozinha veio logo depois, um prato caindo. Depois, uma cadeira arrastando. E a voz, a mesma voz, chamando de novo, agora mais próxima. Clara, o leite está pronto. Vem antes que esfrie. A menina foi até a porta. O corredor estava mais escuro do que deveria. A luz do abajur piscava, e o som do relógio da sala marcava cada segundo como uma batida no peito. Ela deu um passo, depois outro. O assoalho respondeu com estalos baixos. A cozinha estava acesa, a mesa posta. Um copo de leite quente com vapor subindo, e uma mulher de costas, mexendo o açúcar, exatamente como a mãe fazia. Mesma roupa, mesmo cabelo preso, mesmo jeito de inclinar a cabeça ao provar o leite com a colher. Mas havia algo errado com o som. A colher não tocava o vidro, não havia barulho. O vapor se movia, mas o ambiente permanecia mudo. Clara ficou parada à porta, sem saber se devia falar. Então, a mulher virou-se devagar. O rosto estava certo, mas os olhos não. Eram opacos, vidrados, como se tivessem esquecido o que era piscar. Ela sorriu. O sorriso era largo demais, como se o rosto estivesse aprendendo o gesto pela primeira vez. Eu te chamei, meu amor. A voz soou perfeita, mas o eco veio antes, como se a fala tivesse saído do teto e não da boca. Ela sorriu. O sorriso era largo demais, como se o rosto estivesse aprendendo o gesto pela primeira vez. Eu te chamei, meu amor. A voz soou perfeita, mas o eco veio antes, como se a fala tivesse saído do teto e não da boca. O som espalhou-se pela casa, multiplicando-se, ecoando o nome da menina. Clara, Clara, Clara. A mulher deu um passo à frente. O piso rangeu e gotas d'água caíram do cabelo dela. A menina percebeu. O chão onde a mulher passava ficava úmido, escurecendo o assoalho. De repente, o rádio velho da cozinha ligou sozinho. Estática. Depois, uma voz rouca, idêntica, repetindo em tom grave. Não olhe para baixo. Clara congelou. A mulher ainda sorria, mas agora tremia levemente, como se tentasse conter o riso. O som da respiração vinha debaixo da mesa. Baixo, úmido, e algo ali embaixo se moveu. Clara começou a recuar. A cadeira a arrastou sozinha, bloqueando a saída. O copo de leite estourou em silêncio, e o rádio repetiu mais alto. Não olhe para baixo. Mas ela olhou e viu um rosto pálido, coberto por mechas de cabelo preto, olhando para cima. O mesmo da mulher de pé. 2 rostos, 2 bocas iguais, 2 mães. Uma sorrindo, outra ofegante. O reflexo do vidro da janela mostrou as 2 ao mesmo tempo. Mas uma delas estava virada para o espelho e a outra para Clara. A luz piscou. As 2 sumiram. E o leite derramado escorria pela mesa, pingando ritmado no chão.
3 vezes, como batidas, de dentro da madeira. As gotas caíam ritmadas no chão. Cada uma parecia mais alta que a anterior, até que Clara percebeu que o som das batidas não vinha mais do leite, mas das paredes. 3 toques. Depois, silêncio. Mais 3 em outro ponto da casa. Como se o som estivesse andando, atravessando os cômodos, procurando onde ela estava. O ar ficou espesso, com cheiro de vela apagada e pano molhado. A menina ainda estava parada na cozinha. A cadeira que bloqueara a porta agora tremia, sozinha, como se alguém respirasse encostado nela. Clara deu um passo para trás. O piso cedeu, gemendo sob o pé dela. A casa parecia viva, mas não como um corpo. Viva como algo que acorda depois de muito tempo dormindo. A lâmpada piscou. Por um instante, ela viu de novo a mulher, parada ao lado da geladeira, os olhos fixos. O sorriso intacto, mas o corpo dela não acompanhava a respiração. Era como uma fotografia que respirava pelo som da casa. Clara virou-se e correu para o corredor. Os passos ecoaram com atraso, como se o chão estivesse repetindo depois dela. Ela parou. O eco parou. Olhou para trás. Nada. Mas sentiu um vento leve, frio, subindo pelas pernas. O vestido se moveu como se mãos pequenas o puxassem. Ela correu até o quarto e bateu a porta. Trancou. O coração parecia uma coisa viva dentro do peito, batendo em ritmo diferente do resto do corpo. A chuva lá fora havia parado, mas o som da água continuava, agora vindo de dentro das paredes. Pingos descendo, escorrendo entre os tijolos, como se o teto estivesse chorando. Clara foi até a cama, tremendo. O urso estava sobre o colchão, molhado. Quando o pegou, percebeu que o pano estava frio, pesado e respirava. Um movimento sutil, mas constante, como se algo dentro dele se mexesse. Ela o largou. O urso caiu virado, e do corte da costura rasgada saiu uma gota escura, grossa, que desceu até o lençol. Clara recuou até o canto, encostando-se na parede. E foi então que o espelho piscou. O reflexo mostrava o quarto como estava, mas com alguém deitado na cama. O corpo sob o lençol respirava. Ela virou-se rápido. O lençol estava liso, vazio. Olhou de novo para o espelho. O corpo ainda estava lá. A forma se mexeu. O lençol refletido começou a inflar, como se algo rastejasse de dentro, subindo, tentando sair. Clara tapou os ouvidos, mas o som não vinha de fora. Vinha de dentro da cabeça. Uma voz úmida, arranhada. Você devia ter ficado debaixo da cama. A luz do abajur explodiu. O quarto mergulhou em penumbra. O espelho rachou no centro e do vidro escorreu um filete de água escura. A rachadura se abriu e por trás dela algo se moveu. Um olho, humano, mas morto, vendo Clara do outro lado, de dentro do reflexo. E piscou. O colchão atrás dela começou a ranger. O tecido esticou, formando um afundamento circular, como se dedos invisíveis empurrassem por baixo. Depois veio o som. Respiração. Próxima, forte, de alguém que se esforçava para sair. O colchão afundou mais. A madeira da cama estalou. E uma mão fina, pálida, atravessou o lençol de dentro para fora, como se o tecido fosse líquido. Os dedos tremiam buscando ar. Clara correu até a porta, mas a maçaneta estava fria e imóvel, travada. O quarto respirava junto com o que saía da cama. O espelho, agora rachado por completo, refletia algo que ela não via. Uma silhueta em pé atrás dela, próxima o bastante para que o cabelo encostasse em seu ombro. Ela sentiu o toque. Devagar, virou o rosto. Não havia ninguém, mas a respiração estava lá. E o espelho, ao fundo, mostrou o que ela não pôde ver. Uma figura saindo de dentro da cama, curvada, molhada, arrastando o lençol consigo, olhando diretamente para ela. Clara gritou. O espelho estourou e o quarto inteiro apagou. O som do vidro se espalhou pelo chão, mas não ecoou. Foi como se o ruído tivesse sido engolido pelo escuro.
Cada fragmento do espelho refletia um lampejo mínimo da luz do corredor, mas nenhum deles mostrava Clara. Ela respirava devagar, encostada na parede, sentindo o coração bater forte demais, alto demais. E então percebeu que havia outro coração batendo junto com o dela, no mesmo ritmo, mas vindo de fora, atrás. A madeira da cama rangeu uma vez, depois outra. O som não era mais de algo rastejando, era o som de pés tocando o chão. Clara fechou os olhos. O escuro dentro das pálpebras parecia mais seguro que o do quarto, mas o som continuava. Um passo, outro, respiração funda, água pingando. A voz veio logo depois, bem perto, tão perto que ela sentiu o ar frio bater no pescoço. Eu disse para não olhar para baixo. Ela se virou de repente, o corpo em choque, tentando encontrar de onde vinha. Nada. Só o som leve das gotas caindo do teto. O quarto parecia vazio, mas o chão estava molhado, e cada passo dela fazia o mesmo ruído que o da coisa. O ar ficou pesado, úmido, e um cheiro de ferro queimado preencheu tudo. A cortina da janela moveu-se sem vento, inflando, como se alguém estivesse escondido atrás dela. Clara deu um passo à frente, hesitante. O pano balançou. Algo caiu de dentro. Um fio de cabelo, longo, encharcado, deslizando até o chão como uma veia escura. Ela recuou, mas tropeçou em algo mole. O urso estava em pé, e o pano dele, antes rasgado, agora costurado com fio de cabelo humano. O som das gotas ficou mais alto, mas não vinham do teto. Eram passos, molhados, atravessando o corredor. A mesma cadência lenta e compassada da voz que a chamava horas atrás. A maçaneta girou. Clara prendeu o ar. A porta abriu sozinha, rangendo. Do outro lado, a penumbra do corredor parecia respirar. E no chão, pegadas molhadas. 2, 4, 8. Como se mais de uma coisa andasse ali. As pegadas pararam diante da porta. E o silêncio foi absoluto. Nem chuva, nem vento, nem relógio. Até que algo entrou. Um vulto curvado, os cabelos colados ao rosto, os braços longos, os dedos roxos arrastando no chão. A mesma silhueta que estava no espelho, agora de verdade. Ela se ergueu devagar, ossos estalando, água escorrendo dos pulsos. Os olhos estavam abertos, mas não piscavam. Dentro das pupilas, reflexos minúsculos, como se ainda houvesse um espelho preso lá dentro. A voz saiu fraca, arranhada. Você me viu. Clara não respondeu. A coisa deu um passo, depois outro. E com cada passo, o som de um coração, o dela, se tornava mais lento. Como se algo o estivesse puxando, absorvendo o ritmo. A entidade se aproximou até ficar a poucos centímetros do rosto da menina. Cheirava a ferro, a chuva antiga, e sussurrou. Agora troca comigo. O ar saiu das luzes. O quarto apagou de novo. Mas dessa vez, mesmo sem luz, ela via, como se a escuridão tivesse olhos. O corpo da criatura começou a se mover estranho, dobrando-se ao contrário, o pescoço torcendo devagar até um estalo. O som reverberou na parede, na cama, no chão. E quando ela falou, a voz saiu de 2 lugares ao mesmo tempo, da boca dela e debaixo da cama. Vem ficar aqui, eu vou lá fora. Clara tentou gritar, mas a voz não saiu. O corpo travou. A pele dela arrepiou dos pés ao pescoço. Então, num movimento rápido, a coisa encostou a testa na dela. O toque foi frio, mas pulsava. O quarto inteiro tremeu. E o espelho rachado ao fundo refletiu por um instante as duas. Mas o reflexo mostrava Clara deitada debaixo da cama e a criatura em pé, olhando para a porta. O som cessou, a presença não. E antes que a menina desmaiasse, a voz final veio calma, serena, quase humana. Agora é sua vez de ficar embaixo. Por um instante, o quarto inteiro parou. Nem vento, nem som, nem respiração. Somente o tic-tac lento de um relógio distante.
vindo de algum lugar que já não existia. Clara abriu os olhos. Ou achou que abriu. O teto parecia longe, alto demais. Tudo tinha uma cor acinzentada, como se a noite tivesse se transformado em névoa. Tentou se mexer, mas o corpo não respondeu. Algo roçava o cabelo dela. De cima, um som baixo, arrastado, como unha em madeira. Ela virou o olhar para o lado, e o mundo girou. Estava deitada sob a cama. O chão era frio, úmido, e cheirava a ferro. Pelas frestas entre as tábuas, via a luz suave da luminária que voltara a acender. E os passos, lentos, leves, circulando o quarto. A criatura andava sobre o tapete em silêncio. De vez em quando parava em frente ao espelho quebrado e se observava, ajustando o corpo que agora era dela. O reflexo mostrava o rosto de Clara, mas os olhos eram outros, mais fundos, mais calmos. Ela tentou chamar, mas a voz não saiu. A garganta só fez um som seco, como se estivesse cheia de poeira. Lá em cima, o novo corpo dela sorriu, o mesmo sorriso de antes, perfeito e vazio. A coisa, Clara de pé, aproximou-se da janela. A luz da rua entrava fraca e gotas de chuva desciam devagar pelo vidro. Por um momento, ela apenas observou o reflexo. Depois, virou-se em direção à cama e se abaixou. A menina embaixo recuou o máximo que pôde, mas não havia mais espaço. O colchão acima pressionava o ar, o chão embaixo parecia mais próximo. A coisa ajoelhou-se e duas mãos desceram pelas laterais da cama, parando na altura do chão. O rosto apareceu, o mesmo, mas os olhos agora brilhavam em vermelho suave, pulsando junto ao som do coração dela. Tá vendo? É quentinho aqui embaixo. A voz soou calma, maternal, com a mesma doçura que Clara lembrava antes de dormir. Mas havia algo errado nela, uma paciência antiga, uma voz que sabia esperar séculos. O urso de pelúcia caiu do colchão. Parou a poucos centímetros do rosto da menina. Estava seco, limpinho, novo, e no lugar onde antes havia costura de cabelo, agora havia um bordado perfeito com uma única palavra: mamãe. Clara começou a chorar sem barulho. As lágrimas escorreram, mas não fizeram som. Tudo estava preso naquele espaço, até o ar. A criatura inclinou a cabeça e sussurrou, num tom que parecia uma despedida: agora você dorme, eu fico de olho. Então ela se levantou e saiu do quarto. A luz da luminária oscilou uma vez e estabilizou. A cama vazia voltou ao lugar, e debaixo dela Clara ficou, os olhos abertos, o corpo imóvel, ouvindo o som dos passos se afastando corredor afora. A casa respirou de novo, devagar, profunda, como se tivesse terminado uma refeição. Lá fora, a chuva cessou. O céu começou a clarear e o sol tímido entrou pela janela. A luz bateu no espelho quebrado, revelando duas figuras refletidas. Clara, sorrindo na janela, e outra Clara, embaixo da cama, ainda de olhos abertos. Então o som, as 3 batidas, as mesmas de sempre, vindas do quarto.